Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, um bom dia para todos nós, neste dia 28 de outubro, quinta-feira. E hoje nós celebramos a festa de dois apóstolos, São Simão e São Judas Tadeu. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus para a nossa meditação de hoje é do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia, de Jerusalém, do Tiro, da Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados das suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos, celebrando hoje a festa destes dois apóstolos, estamos celebrando solenemente o nosso existir, a nossa alegria, a alegria da palavra, a alegria da fé. Pois Jesus, a palavra de Deus, o Verbo que se fez carne, veio ao nosso encontro para nos comunicar a filiação divina. E ao nos comunicar a filiação divina, todos nós nos tornamos filhos no Filho de Deus. Esta filiação imprime em nós um caráter, uma maneira de ser. E nos diz que Jesus, de todos os seus seguidores, dos discípulos, escolheu alguns e intitulou de apóstolos enviados. E estes tinham a missão de continuar a ação de Jesus. Após cessar a presença do Jesus histórico, nós teríamos o Jesus da fé, o Jesus da revelação, que é testemunhada pela comunidade. E nos diz que uma grande multidão ia ao encontro de Jesus, e esta multidão procurava tocar, sentir, e nos dizia que, ao tocar, era comunicado a eles a graça. Era comunicado uma força, e esta força os curava, a graça. Então, meus queridos e minhas queridas, nós devemos viver esta dupla dimensão. A primeira dimensão de viver o diálogo com Jesus, de viver o diálogo com o Pai. E quando nós vivemos este diálogo com o Pai, na oração, na leitura da palavra, no cumprimento da doutrina, nós somos cristificados. E sendo cristificados, nós somos fortificados, porque bebemos de uma fonte inesgotável. E aquele que bebe de uma fonte inesgotável, mesmo que podendo passar por tribulações, por fragilidades do humano, ele não será vencido, não será abatido, mas estará sempre buscando este tocar em Jesus, beber da graça, se alimentar. E aquele que bebe da graça, se alimenta, exerce a missão. A igreja que é missionária, a comunidade cristã missionária, a comunidade cristã que é testemunha. E nos diz que as pessoas procuravam tocar em Jesus. Então, meus queridos e minhas queridas, todos nós batizados, todos nós cristãos, devemos tocar, nos aproximar, nos apropriar do ensinamento, da palavra, dos dons, dos carismas, deixar a infusão do Espírito Santo para que nós possamos ir ao encontro das pessoas. E tantos irmãos e irmãs que estão na periferia da fé, que estão abandonados, que necessitam que alguém vá até eles e possa tocar, comunicar a graça, comunicar a presença de Deus. Por isso, meus queridos e minhas queridas, nós devemos buscar uma profunda intimidade com Deus para que, sejando
sendo alimentado, sendo fortificado, nós estaremos a acolher o outro, a levar essa palavra, a manifestar a graça de Deus. Assim como os apóstolos saíram por tantos lugares, anunciavam, pregavam, e os sinais aconteciam para confirmar a autoridade dele. E nós temos que manifestar isto, nós temos que levar, temos que impor as mãos dos irmãos, devemos rezar pelos irmãos, devemos fazer com que as pessoas assumam na família, na sociedade, no dia a dia, na vida civil, a essência do ser cristão. E possamos levar o homem a se encontrar com Deus. E aquele que se encontra com Deus vive uma mística, vive uma maneira nova. E essa maneira nova de viver, ela reproduz na realidade que você vive a cultura da paz e do bem, da justiça, do amor entre os homens. Que Deus nos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.